O que vou relatar aqui aconteceu em uma cidade no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2015. Em um certo dia, meu pai e eu organizamos um acampamento na cidade de Bom Jesus. O motivo principal desse acampamento era a pescaria noturna. No dia 13 de junho, colocamos as coisas numa caminhonete e partimos em direção ao Rio Grande do Sul. Até o local mencionado, foram cerca de umas 8 horas de viagem, já que éramos de Santa Catarina. Por causa disso, tivemos que parar no caminho para almoçar. No restaurante em que paramos, acabamos fazendo amizade com a garçonete, que perguntou para onde estávamos indo. Então, meu pai explicou o local aonde acamparíamos. Aquela mulher nos olhou com uma cara de assustada e disse: "Tomem cuidado lá para aqueles lados. Se eu fosse vocês, iria amá-lo." Mas ela não disse exatamente o porquê deveríamos tomar cuidado, e ficamos sem entender o porquê. Mesmo assim, seguimos viagem. Foram mais cerca de 3 horas rodando, até chegar no local. O lugar era muito afastado, porém, meu pai sabia onde era, pois um amigo dele disse que ali naquele local dava muita traíra à noite. Assim que chegamos no local, eu pude perceber que havia muita mata fechada. O detalhe é que teríamos que passar por essa mata fechada e teríamos que deixar a caminhonete por ali. Deixamos ela escondida em um local na estrada. Pegamos as mochilas, as varas de pesca, e quando estávamos entrando naquela mata, um homem muito mal vestido e todo sujo surgiu do nada. Ele começou a nos encarar e perguntou: "Vocês não têm um trocado para me dar?" E meu pai respondeu: "Olha, meu amigo, eu posso até lhe dar alguns sanduíches que estamos levando para o acampamento, se você quiser. Mas dinheiro eu não vou te dar." Então, aquele homem nos olhou com uma cara de ódio e falou: "Eu já disse que quero dinheiro. Mas já que você não quer me ajudar, eu vou fazer vocês pagarem por isso." Disse isso, virou as costas e saiu andando. Meu pai me olhou e disse: "Não dê bola para esse vagabundo. Ele não vai estragar o nosso fim de semana." Continuamos na trilha até chegar em um local mais aberto, que me deixou encantado de tão lindo. Logo tiramos as coisas das mochilas, montamos a barraca e partimos para a pesca. E isso ainda era lá por volta de 4:30 da tarde. Pegamos alguns peixes e fizemos uma fogueira para nos aquecer à noite. Eu pude perceber que o lugar era muito decorado pelo canto dos pássaros. Era de fato um ótimo lugar para se acampar. Porém, algo incomodava meu pai. E quando começou a escurecer, eu pude perceber que o lugar ficou totalmente silencioso. Era como se os animais estivessem se escondendo de alguma coisa. Meu pai disse que era melhor deixarmos a fogueira bem alimentada, deixar as varas armadas e ficar em cima de um pé de manga, que tinha uns 15 metros do acampamento. Eu questionei o meu pai do porquê dessa ideia, e ele me falou: "Filho, eu tenho certeza que aquele homem virá hoje de madrugada nos tentar fazer algo mal."
e não quero dar a sorte pro azar. Por isso, passaremos a noite em cima daquele pé de manga. Depois do jantar, conversamos um pouco ao redor da fogueira. E quando era umas 9 da noite, subimos naquela árvore, deixando tudo ajeitado. Também deixamos a barraca fechada, como se estivéssemos lá dentro dormindo. Meu pai disse que se aquele homem aparecesse, ia colocá-lo para correr. Pois meu pai sempre andava com um revólver 38 quando saíamos para esse tipo de aventura. Para passar a noite, meu pai e eu fizemos uma pequena plataforma no alto da árvore, utilizando alguns cipós e um pouco de corda, só para nos mantermos mais confortáveis lá em cima. E ficamos sentados no alto daquela árvore por horas e horas. Por volta de 3 horas da manhã, eu pensei em falar para descermos e irmos dormir. Eu já estava cansado de ficar ali em cima. Aquele homem provavelmente não iria mais aparecer. Mas foi aí que o terror começou. Eu consigo lembrar como se fosse ontem. Começamos a escutar um barulho vindo da trilha, por onde passamos para chegar ali. Eram uns 10 minutos de caminhada até o acampamento. Mas o que estávamos ouvindo não era uma pessoa, pois o barulho era como se fosse um boi ou alguma outra coisa muito grande. E esta coisa estava correndo muito, muito depressa. E quando pudemos ver o que era, eu quase caí lá de cima, porque eu senti algo muito ruim. Eu comecei a tremer e não podia acreditar no que estava vindo. Era uma besta vindo diretamente do inferno. Um monstro metade lobo e metade homem, com os olhos cor de fogo. Aquela besta infernal veio direto para nossa barraca, como se soubesse onde estaríamos. E a primeira coisa que ela fez foi rasgar a porta da barraca e acabar com tudo que tinha lá dentro. Aquela coisa dava uns uivos ensurdecedores e urrava muito alto enquanto destruía tudo em volta dele. Aquilo mais parecia um pesadelo. Depois de ter destruído tudo em sua volta, ele começou a farejar o ar, tentando encontrar onde estávamos escondidos. Até que em um certo momento, aqueles olhos vermelhos se voltaram diretamente para onde nós estávamos. Ele veio embaixo da árvore e tentava de toda maneira subir. Foi quando meu pai gritou: "Eu vou te matar, seu desgraçado. Vá embora daqui, criatura do demônio." E neste momento, meu pai descarregou 5 tiros no peito daquele monstro. E depois de tomar os tiros, ficou furioso e saiu dando gritos horripilantes. Até hoje eu me arrepio só de lembrar. Então, tivemos que passar o resto da noite em cima daquele pé de manga, rezando para que aquela criatura não voltasse. E quando o dia amanheceu, pudemos ver melhor o estrago que aquela coisa havia feito. Até mesmo as marcas na árvore. A única coisa que ficou inteira foi as nossas varas de pesca. Saímos desesperados daquele lugar. Entramos na caminhonete e fomos embora. No caminho, em uma mata mais próxima, podemos ver novamente aquele homem nos olhando com um olhar maligno.
Naquele momento, eu tive a certeza de que aquele homem era o lobisomem. Meu pai e eu nunca mais voltamos naquele lugar. Boa noite. A história que eu vou contar é daqui do interior do Ceará. Um relato que aconteceu em uma certa estrada na década de 70. Quem me contou foi meu avô, antes de falecer por câncer de fígado. Foi no ano de 1972. Eu estava saindo da Serra de Aratuba com destino a Baturité, lá no Ceará, onde morava o meu irmão. E ele vivia lá em um sítio desses, no meio do nada. Ele criava uns animais com a ajuda de seus 2 filhos. Eu estava indo até lá para ajudar na construção de mais 2 compartimentos em sua casa e um novo cercado para os animais. Então peguei a estrada junto com minha esposa e filhos e fomos passar 15 dias com eles. Quando chegamos lá, minha esposa levou todas as coisas até o quarto e eu fui logo começando o trabalho na construção. Entre uma conversa e outra, o dia foi passando rápido e logo a noite chegou. Nós estávamos sentados em frente à sua casa em um desses banquinhos feitos de madeira. E eu perguntava como ele conseguia viver ali. Ele falava que era a vida que ele tinha pedido a Deus, com muita paz e tranquilidade, e principalmente longe da cidade. Perguntei se ele nunca tinha visto coisas estranhas por ali, pois sendo tão isolado como era aquele lugar, se algo acontecesse logo seria notado. Então ele falou: eu mesmo nunca vi, mas tem algumas famílias que moram aqui há mais tempo que eu, que relatam por pessoas nas estradas e barulhos do mato. Mas eu nunca vi. Ficamos lá por mais alguns minutos. Fumamos um paieiro e assim os dias foram passando até que em uma noite nós estávamos tomando umas cervejas e apareceu um homem, bem vestido, com roupas de época, andando meio apressado e parecendo assustado pela contramão da estrada de barro e se aproximando da porteira do sítio. Meu irmão, um pouco cismado, entrou, pegou uma arma e deixou bem próximo dele. Ali não era normal nem ver gente passando de carro durante o dia. Imagina a pé à noite. Ficamos olhando até que ele parou na porteira e nos chamou. Nos olhava e olhava a estrada por onde tinha vindo, como se tivesse alguém vindo atrás dele. Naquela escuridão, meu irmão pediu que ele pulasse a cerca e viesse até nós, pois nós não iríamos até ele. Então ele pulou e meu irmão deixou ele ver que nós tínhamos uma árvore. Então perguntou quem ele era e de onde estava vindo, pois a casa mais próxima ficava a quilômetros de distância. Então o homem respondeu: eu moro em uma pequena casa um tanto distante daqui. Minha esposa está grávida e sente muitas dores. Nós íamos pegar uma carroça até a parteira, pois ela não sabe onde moramos e pela manhã o bebê já vai ter nascido, pois ela já está em trabalho de parto. Eu saí louco atrás de ajuda. Não sou uma má pessoa, só quero ajuda para minha esposa. Meu irmão olhou para o homem e disse que se fosse alguma armadilha para nos roubar, ele iria levar uma bala na cara. Então peguei o carro e abri a porta da frente para o homem entrar. Meu irmão foi atrás apontando a arma para ele. Já tínhamos andado um bom pedaço de chão naquela estrada quando o homem pediu que nós entrássemos por uma entrada pequena. Eu perguntei se estava perto. Depois desconfiei do lugar onde ele dizia morar, mas ele sempre falava a mesma coisa. É um pouco mais na frente, logo vamos chegar. Sem perceber, nós tínhamos entrado dentro de um mato, e quando o mato começou a ficar realmente alto, eu parei o carro. Meu irmão apontou a arma na cabeça do homem e disse: ou você mostra logo onde fica essa casa, ou vai levar um tiro aqui mesmo e jogamos seu corpo aqui.
Então um homem muito nervoso falou que sua casa ficava uns 50 metros mais à frente, depois de umas árvores altas. Então eu falei, pois vá até lá, pegue sua esposa que nós ficamos aqui esperando. Então o homem desceu e foi andando até onde ele dizia que ficava sua casa, e nós ficamos olhando ele sumir no mato. Esperamos cerca de 20 minutos e nada do homem voltar, então resolvemos ir embora dali, pois poderia ser uma tocaia para roubar o carro quando estivéssemos distraídos. E eu já estava pronto para ir embora, quando mais à frente vimos o homem, e ao seu lado uma mulher que caminhava com dificuldade. Então era verdade, não estava mentindo. Saímos do carro para irmos ao encontro deles, mas quando a mulher nos viu, voltou para onde o homem tinha ido buscá-la. Ela deveria ter ficado assustada com meu irmão, que estava segurando a arma e indo em sua direção. Corremos até onde o casal tinha ido e passamos por umas árvores altas, imaginando que a casa deles ficaria logo depois. Só que o que vimos ali foi algo bem pior do que qualquer assalto. O medo que eu sentia ali era tão grande que eu nem conseguia respirar direito. Minhas pernas nem sei como suportavam meu peso, de tanto que eu tremia. Quando passamos as árvores, não havia casa e nem tampouco um casal. Eles estavam apenas a alguns metros de nós e simplesmente sumiu. No lugar da casa havia um túmulo antigo com uma cruz, onde o mato não ousava crescer em si. Eu tentava falar alguma coisa, mas o medo parecia ter tomado a minha voz. Meu irmão incrédulo olhava para todos os lados e começou a chamar pelo homem. Chamando e gritando, só que nenhuma resposta era dada de volta. Apenas os barulhos da mata eram escutados. Eu estava congelado de medo e sem reação de sair dali. Então meu irmão pegou meu braço e me puxou até o carro. Entramos e saímos dali o mais rápido possível. Eu agradeci aos céus por ter chegado na casa de meu irmão. Entramos e ficamos sem dar uma palavra por bastante tempo, até que nossas esposas vieram e perguntaram o que havia acontecido. Contamos tudo. E elas ficaram exatamente como nós estávamos, sem dar nenhuma palavra. Nenhum de nós conseguia dormir aquela noite, pois o que havia acontecido era algo inexplicável. Parecia coisa de filme de terror. Ficamos acordados até o amanhecer. Meu irmão falou que nós íamos até as pessoas que moravam ali naquela região e contar o que vimos. Talvez algum deles saiba algo sobre o que nos aconteceu. Pegamos o carro e fomos até as casas mais próximas, onde as pessoas sabiam quem era o meu irmão. Quando contávamos o que tínhamos visto, as pessoas nos olhavam incrédulos, sem acreditar que tudo isso poderia ser real. Até que em uma casa tivemos uma pista do que poderia ter acontecido. Vimos uma senhora que alguns diziam ser louca, que era a mãe de um homem que vendia caldo que foi encontrado morto na mata. Ela escutou nossa história, então disse que nessa estrada as pessoas daqui têm que tomar muito cuidado, pois desde que era menino escutava histórias de viagens. Por essas estradas, o povo que passava por aqui sempre parava quando meu falecido filho vendia caldo e chocolate quente para os viajantes, que chegavam falando que por vezes viam pessoas pedindo ajuda e que quando chegavam no lugar não havia nada, só escutavam gritos no mato e crianças chorando. O que vocês viram deve ter sido o que se repete há vários anos. Deixe uma vela no pé da porteira de sua casa para que aquilo que foi até vocês encontre o seu caminho e vá embora. Escutamos o que a senhora disse, agradecemos e voltamos para casa. Na noite seguinte, fizemos como ela disse. Deixamos a vela no pé do portão, protegidas por tijolos para que o vento não apagasse. Depois que eu fui embora, não tive mais notícias de coisas estranhas por lá, graças a Deus. Mas sem dúvida, nossa história de terror, o que aconteceu naquela estrada escura da serra, essa foi a história que meu avô contou. Graças a Deus, ele conseguiu voltar. Na época eu tinha os meus 9 anos de idade. A minha família marcou uma excursão para uma cidade muito famosa chamada
Aparecida do Norte, pois iríamos visitar uma antiga igreja que é muito famosa e que fica nessa cidade. Pois bem, foi marcada essa excursão e eu me lembro bem, saímos a destino por volta das 5:30 da manhã de um domingo e logo de manhã, já no caminho, dentro do ônibus que nos pegou, já começaram a acontecer coisas estranhas, como se fosse um aviso para o que estava prestes a acontecer depois. Por volta das 7 horas da manhã, quando já estávamos na estrada, o ônibus quebrou perto de um rio, onde haviam vários pescadores que tinham passado a noite lá pescando. Pela demora do mecânico para chegar ao local e realizar o conserto do ônibus para prosseguirmos a viagem, meu pai não se conteve e se embriagou com alguns passageiros que levavam bebidas alcoólicas, a ponto da minha irmã até discutir. Não permitindo que ninguém mais lhe oferecesse bebidas, meu pai já havia passado dos limites, mas isso foi apenas o começo. Meu pai desceu do ônibus, dizendo que precisava tomar um ar, e seguiu um rumo em direção àquele rio onde estavam os pescadores. A uns 30 metros de onde estávamos, vimos os pescadores discutindo algo com meu pai. Então a minha irmã e o seu marido, que eram namorados na época, acharam que meu pai estava arrumando confusão. Foi quando percebemos que o papai tirou a roupa e ficou só de shorts, e os pescadores tentavam contê-lo, mas o meu pai era grande e, apesar de estar bêbado, era muito forte. Então vimos ele se jogar dentro do rio, dizendo que iria tomar um banho. Foi quando a minha irmã e o namorado chegaram às margens do rio e foram avisados pelos pescadores e tentaram impedir o meu pai de entrar para sua própria segurança, pois, segundo eles, o rio estava infestado de piranhas e houve casos de pescadores desavisados serem atacados mortalmente naquele local. Foi quando então a minha irmã, desesperada, começou a gritar pelo meu pai, e ele atendeu seu chamado, saindo de dentro do rio, que já lhe cobria todo. Passado algum tempo, tudo já tinha sido resolvido, retomamos a viagem com destino àquela cidade religiosa. Como éramos uma família próxima daquele mesmo primo do relato do lobisomem, que passamos juntos já contado, também foi para a excursão, e aí começou toda a aventura. Quando chegamos no local, certo lugar era meio que reservado dessa igreja, e havia um tumulto, uma fila que adentava um salão enorme e sinistro, com uma iluminação fraca, e uma lona enorme na porta, que nos impedia de ver algo lá dentro. Então ficamos sabendo que a entrada de visitantes naquela sala era somente para maiores de idade, com controle de horário e de permanência no local, pois só podiam entrar de 10 em 10 pessoas. Eu e meu primo ficamos muito curiosos com todo esse mistério, e como todo menino impulsivo, lá fomos nós novamente nos meter em uma fria. No meio daquele tumulto, ouvimos a minha tia conversar com a minha mãe, algo assim do tipo: você fica com as crianças e eu vou, depois você vai e em seguida eu fico com elas. Depois de uns 15 minutos, a minha tia voltou, toda decepcionada, quando disse para minha mãe que o horário de entrada do local havia encerrado e só iria reabrir no domingo que vem. Foi quando ouvimos dizer: poxa, que pena, eu queria tanto ver a sereia. Eu e o meu primo nos olhamos espantados, em meio às conversas das pessoas que tiveram acesso ao local, e diziam ter visto várias coisas dentro do salão, algumas até bizarras, e outras nem tanto. Mas a sereia era de causar espanto em qualquer um. Diziam até que a placa no local onde ela ficava informava para manter em distância, e outra placa contava um pouco da história desse ser, o qual dizia que uma bela moça batia muito na sua mãe, que lançou uma maldição e a transformou em sereia para sempre. Depois de algum tempo, enquanto os nossos familiares se distraíam na feira da cidade,
Eu e meu primo decidimos dar uma passada no local onde se encontrava a suposta sereia. Não foi muito difícil, pois o local estava desprotegido. E me lembro que pegamos um corredor enorme, com portas de todos os lados. E no final desse corredor, avistamos a porta do salão. E para nosso espanto, a porta estava aberta. Nós só tínhamos que passar por baixo daquela enorme lona que envolvia tudo. Então, nos deparamos dentro de uma gigantesca sala de arrepiar os ossos. As luzes eram fracas. Mal enxergávamos algo. Como sempre, eu quis voltar, mas o meu primo me pegou pela mão e começamos a andar, seguindo a parede de lona. Eu lembro que o teto era bem alto, uns 10 metros. Eu não sei bem, pois eu era criança. Foi quando vimos algumas coisas, nada de anormal até ali. Abrimos a parte lateral da lona e ouvimos um barulho muito forte, de algo se debatendo dentro da água. E sentimos um cheiro de peixe. Foi quando nos demos conta que estávamos em frente para um gigantesco aquário de uns 4 metros de altura, o qual havia uma rocha enorme dentro, com uma abertura no meio, e podemos ver a cauda daquela enorme criatura saindo de dentro da rocha. Ao se debater, nos deu um banho de água, nos deixou todos molhados. E o que mais me impressionou foi que vimos a cabeça daquela criatura toda coberta com cabelos negros e compridos. E a água que nos molhou era salgada como a água do mar. Logo em seguida, alguém começou a apagar o restante das luzes. E já estávamos procurando a saída apavorados com o que havíamos visto e com medo de ficarmos trancados ali dentro com aquela criatura no escuro. Mais tarde tomamos fôlego e contamos para as nossas mães. Se nossos pais soubessem, iríamos apanhar com certeza. Então elas decidiram não contar para eles. Eu não sei se a tal criatura nos lançou uma maldição, mas na volta, o ônibus freou bruscamente. Me lembro que uma freada me jogou para frente e depois para trás, me fazendo bater a cabeça fortemente. Cheguei a desmaiar. Meu primo chegou a quebrar o nariz no impacto. Um detalhe é que não me lembro de nenhum outro veículo ter batido no fundo do ônibus. Tanto é que quando acordei do desmaio, uns 3 minutos depois da pancada, o ônibus estava seguindo viagem, normalmente. Se tivesse havido colisão, certamente estaríamos ainda no local. Eu nunca perguntei o que realmente aconteceu no ônibus naquele dia. Eu acho que tem coisas que é melhor não sabermos. Sou caminhoneiro há 35 anos e vou contar algumas coisas para vocês que eu já passei e a que me fez realmente ter medo. Eu já vi vultos na beira da estrada. Já vi uma imagem que creio ser uma mulher de branco. Não sei descrever bem, pois foi muito rápido. Eu vi apenas uma mancha branca que lembrava uma silhueta feminina. Porém, ao olhar pelo retrovisor, não vi nada. Outro fato curioso foi uma carona que eu dei para um rapaz de nome Flávio em um posto de gasolina e depois de um tempo ele pediu para descer. Era um local muito escuro. Eu olhava para o lado de fora da cabine e não via nada,
Apenas uma pedra grande dessas que ficou na beira da pista de encostas e algumas velas acesas na base dessa mesma pedra. Fora isso, era uma escuridão absurda. Talvez tivesse alguma rua ali que levaria à casa dele. Não sei. Eu perguntei se ele tinha certeza. Ele respondeu que sim, que ali era o fim da linha dele, e desceu. Segui com a carreta e dei aquela olhada costumeira pelo retrovisor, e ele não estava mais lá. Meses depois, não sei porquê, passei no mesmo trecho. Nem me dei conta que foi onde havia deixado aquele rapaz. Lembro que me deu vontade de urinar, e eu encostei a carreta no acostamento. Desci e fui aliviar na beira da pista. Porém, alguma coisa me chamou a atenção. Eu olhei e de alguma forma reconheci o lugar e a tal pedra. No pé dessa pedra havia uma pequena cruz de madeira que naquela noite não lembro de ter visto. Eu me aproximei para ver, e nela estava escrita a frase: "Descanse em paz, Flávio, meu filho." De alguma forma, aquilo estranhamente me deu angústia e vontade de chorar. Outro caso bastante curioso também foi uma estrada no norte. Eu vi repetidas vezes, em um longo trecho no acostamento, um cão negro com os olhos vermelhos. Ele aparecia e sumia do nada, aparecendo metros à frente novamente. Mas o que mais me assustou, eu irei contar para vocês agora. Há muitos anos atrás, eu peguei um serviço e fui fazer um frete para Manaus. Uma viagem longa, bastante cansativa, mas o valor final, tirando os custos, era bem compensador. A viagem foi um pouco conturbada. Eu tive alguns problemas. Uns pneus furou, mas até aí, tudo tranquilo. E em final de tarde, quase noite, resolvi encostar em um posto para jogar uma água na cara e esticar as pernas. E assim eu fiz. Eu tomei um banho, jantei, e quando já estava de partida, um senhor já bem idoso se aproximou e me perguntou se eu iria ir na estrada naquela hora. Já estava tarde e a lua estava alta, que era muito perigoso. De o porquê eu não passar a noite ali e na manhã seguinte poderia seguir, pois naquelas estradas rodava o boalto de uma criatura muito perigosa e com sede de sangue. De início, achei engraçado e até caçoei daquele senhor, pois aquilo parecia loucura. Rindo, perguntei se era um morcego gigante. Ele me olhou e disse com um semblante sério: "Bom." E eu avisei. Me deu as costas e foi andando em direção da traseira da carreta e sumiu. Eu me peguei parado por alguns segundos, olhando aquela cena. E depois segui o meu caminho entrando na cabine e pegando a estrada. Depois de um bom pedaço de trecho, o sono bateu. E eu tive a infeliz ideia de procurar um local para parar o caminhão e descansar um pouco. Afinal, não dá para pôr a vida de ninguém em risco dirigindo uma carreta com sono. Mas eu já estava muito afastado dos pontos de parada. Então, só me restava achar um lugar seguro para encostar a carreta e descansar um pouco. E depois de alguns minutos de um outro posto de gasolina, porém abandonado, então resolvi parar ali mesmo. Melhor ali do que na beira da estrada. Depois de algumas horas, comecei a ouvir uns barulhos ao redor. Tinha alguma coisa lá fora e eu não sabia o que era. Mas dava para saber que era algo grande, pois dava para ouvir as pisadas fortes. Até que tive a ideia de ligar os faróis para clarear um pouco o lugar, e na hora que eu acendi, os meus olhos não acreditavam no que estavam vendo. Diante de meus olhos, em meio a umas latas de lixo, estava um grande cão negro. A visão daquela coisa me fez ficar sem ar, paralisado, porque estava claro que aquilo não era um cão comum. Era muito grande, com pelos em partes longos e outras mais ralos. Era algo surreal e inacreditável. Lobo não era, porque até para lobo aquilo era fora do padrão. Só para vocês terem uma ideia, aquilo tinha um tamanho de um bezerro, como se já não fosse algo fora do comum. Um cão com aquele tamanho, com a luz do caminhão iluminando aquela besta, ela aos poucos foi se erguendo sobre as pernas traseiras. Isso mesmo que vocês ouviram. Ela foi se erguendo nas pernas traseiras, ficando de pé como um homem. Eu tremia de medo, pois mesmo de longe e eu dentro da cabine, aquilo dava medo pela sua aparência horrenda. Aquele monstro parecia esses lobisomens das histórias de terror. E do nada,
aquela coisa partiu em direção ao caminhão. Sem saber o que fazer, minha única reação foi acionar a buzina da carreta. E acho que foi isso que salmos e o possível ataque. E daquilo parou um rio no caminho, me dando chance de ligar o caminhão e sair dali o mais rápido possível pelo outro lado que dava a saída daquele posto. Eu olhei pelo retrovisor e aquele demônio correndo atrás da carreta, que devido ao tamanho e peso, não andava tão rápido de saída. Ele chegou a se segurar por alguns segundos na lateral, mas acabou desistindo e ficando para trás, sumindo na escuridão local. Depois de muito tempo, meses se passaram, e eu fui fazer outro frete para aqueles lados e parei no mesmo posto. E para meu espanto, aquele mesmo senhor estava lá, sentado no meio-fio da lateral do posto. Ao me lembrar de suas palavras, dessa vez eu me aproximei para perguntar sobre a tal criatura que ele havia mencionado que tinha sede de sangue e andava por ali. O velho, de cabeça baixa, apenas levantou os seus olhos e me disse: "Cuidado, na próxima vez você pode não conseguir fugir." Ele se levantou e saiu andando. Eu fiquei surpreso e assustado. Como ele me disse aquilo se eu nem tinha falado nada para ele sobre aquela noite? Eu, que tinha uma pergunta para fazer, fiquei naquele momento com várias a serem feitas e sem nenhuma resposta. Como ele sabia aquilo? Será que era ele? Como ele foi parar naquele lugar? Será que ele subiu na carreta e eu não vi? Até hoje, não sei se aquilo era ou não um lobisomem. Tudo indica que sim. Não sei. Como eu disse, eu fiquei sem as minhas respostas. E essa é a história do dia que finalmente resolvi me aposentar. Eu era caminhoneiro com mais de 35 anos de profissão andando nessas estradas. E nesses anos todos de estrada já ouvi muita coisa e já vi muita coisa. Aparições de mulheres na beira da estrada, gritos de terror saindo do nada em nossos ouvidos, casas mal assombradas na beira da pistas, pessoas sozinhas em lugares desertos pedindo carona no meio da noite. São tantas experiências macabras que davam para fazer um livro durante esses 35 anos de estrada. Só que tem um em particular que me traz arrepios até hoje, e foi justamente por conta dessa história que vou contar para vocês que eu me aposentei. Na verdade, eu já era aposentado na época, só que resolvi ficar trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Recife, estava muito cansado, já estava indo para casa quando meu patrão me ligou. Meu patrão perguntou se eu não queria levar uma carga lá no interior de Minas Gerais. Então eu falei que pegava, mas antes eu tinha que ir em casa para me despedir de minha família, dos meus filhos e de minha esposa. Chegando em casa, peguei umas roupas, pois precisaria para a viagem, me despedi de minha família e falei para eles que quando voltasse ia passar um tempo em casa. Peguei a carga e fui sentido Minas Gerais. Estava exausto da outra viagem que havia feito, mas continuei dirigindo por quilômetros. Depois de horas dirigindo, já estava exausto e só queria um lugar para parar, para descansar. Dirigi por mais 100 quilômetros até achar um pequeno posto de gasolina no meio do nada. Parei o caminhão lá mesmo e resolvi dormir nesse posto de combustível. Estacionei o caminhão do lado de outros 2 caminhões que também haviam parado para descansar naquela noite. O posto de combustível ficava muito longe da cidade mais próxima,
Era uma casa ali, outra acolá. Por trás do posto de combustíveis havia uma mata bem grande e bem densa a se perder de vista. Os outros 2 caminhoneiros estavam cozinhando em um fogão improvisado ao lado do posto. Imediatamente resolvi me juntar a eles. Ficamos conversando ali até umas 10 horas da noite, quando o posto de combustível fechou e chegou o vigilante que ficava durante a noite. Se os 2 únicos frentistas daquele posto de combustível foram embora, só ficou o vigilante, que não usava arma, apenas um cacetete para fazer a segurança do local. O vigilante era um senhor de idade que veio falar conosco, e eu costumava armar a rede debaixo do caminhão, pois me sentia sufocado dentro da cabine. Percebi que os outros 2 caminhoneiros também dormiam da mesma forma que eu, em uma rede embaixo do caminhão. Quando o vigia viu aquilo, falou: "Olha, se eu fosse vocês eu dormia na cabine, pois esse lugar pode ser muito perigoso durante a noite." Perguntei se naquele lugar tinha bandidos ou algo do tipo. O velho imediatamente falou: "Antes fosse. Semana passada eu estava dentro de uma sala quando escutei alguns cachorros latindo, e os cachorros não paravam de latir, até que resolvi sair para fora para ver o que era. Quando avistei, vi aquela coisa grande correndo no meio do mato. A coisa era enorme, e não era homem não. Parecia até um tipo de cachorro, só que muito maior." Quando o senhor terminou de falar aquilo, começamos a rir, e falamos para ele que já estávamos acostumados com esse tipo de histórias, e que ele não precisava se preocupar com a gente. O senhor falou: "Tudo certo então." Então eu fui me deitar. Fumei o cigarro e deitei na minha rede debaixo do caminhão, e outro caminhoneiro fez a mesma coisa. Um dos caminhoneiros hesitou e resolveu dormir dentro da cabine do caminhão durante aquela noite. Já o vigia dormia em uma sala com uma pequena abertura para ver o que se passava durante a noite. Já eram 12 horas da noite quando nós fomos dormir. Quando eu estava dormindo, ouvi ao longe latidos de cachorro que não paravam. Mas eu nem liguei, pois os latidos estavam muito longe. Me virei na rede e continuei dormindo, mas aqueles latidos não paravam. Os latidos estavam muito altos, e cada minuto que passava parece que ele ia para os meus mais próximos das vítimas, inclinados de olhos fechados. Minutos depois os latidos pararam e aquietou. Continuei deitado na rede de olhos fechados. Não tive nem a preocupação de olhar, quando de repente comecei a ouvir um estalar de dedos. Começavam e depois paravam, começavam e depois paravam. Foi aí que tirei o lençol de meu rosto e olhei para o lado. Notei o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele estalava os dedos como se estivesse me chamando. Foi aí que eu perguntei: "O que foi, homem?" Ele colocou a mão na boca para mim não fazer barulho e apontou para o caminhão. Foi aí que eu saí devagar da rede. Fui andando agachado por baixo do caminhão. Foi aí que enxerguei do outro lado uns pés estranhos. Pareciam que estavam quebrados. Seja lá o que fosse aquela criatura, ela andava de pé, mas com parte da frente apoiada no chão. Aquela criatura estava ofegante. Dava para ouvir a respiração daquela criatura a uns 15 metros da onde a gente estava. O outro caminhoneiro de olhos vidrados naquela coisa começou a andar devagar. Ele veio agachado para onde eu estava, sem tirar o olho da coisa. Ele chegou devagar perto de mim e falou: "Vamos para a cabine. A gente liga o caminhão e acende as luzes para ver que coisa é essa." E eu falei que era melhor não, pois iria fazer muito barulho quando fosse abrir a porta do caminhão. Falei para ele que seria mais seguro a gente subir no caminhão e ficarmos deitados na lona. E assim fizemos. Subimos devagar na lona do caminhão, ficamos agachados. A gente ficou uma meia hora olhando em direção daquela coisa. A gente ficou lá olhando aquela criatura sem tirar o olho. Foi aí que ela foi para frente do posto. Daí deu para enxergar como que era aquela criatura. Se tratava de um grande cachorro negro, mas ele era bem maior que um cachorro e andava de pé como um homem. O caminhoneiro do meu lado falou: "Você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo?" E eu falei que sim. Era um lobisomem.
Aquela criatura ficou umas meia hora rodando o posto, pulava, bufava. Isso. Foi aí que o outro caminhoneiro acendeu a luz do caminhão, iluminando todo o local. A criatura saiu em disparada em direção à rata que ficava atrás do posto. O outro caminhoneiro que estava dentro da cabine pulou de dentro falando: "Mas que diabos era aquilo?" Foi aí que descemos do caminhão e mandamos o motorista entrar na cabine imediatamente para se trancar. E eu corri para a sala da energia, mas a porta estava entreaberta e nem sinal. Correndo para a cabine de meu caminhão, ficamos os três, um mais assustado do que o outro. E ficamos dentro das nossas cabines até o amanhecer. E quando já era dia, fomos os três lá pro quarto do vigilante para ver onde ele estava. Chegando lá, nada do vigilante. Esperamos uma meia hora para ver se ele aparecia e nada. Ficamos nos perguntando se havia acontecido alguma coisa com ele. Será que ele tinha sido atacado? Bom, resolvemos ir embora e seguir nossa viagem. Eu fui o último a sair daquele lugar, ainda assustado com o que havia acontecido na noite anterior. Peguei meu caminhão e fui embora. Foi aí que olhei no retrovisor e vi o vigia saindo de dentro da mata. E fiquei todo arrepiado. Pensei em voltar e perguntar o que havia acontecido, mas fiquei com medo da resposta que ele poderia ter me dado. Fiquei a observar o vigilante paralisado olhando ao meu caminhão e eu olhando para ele do retrovisor. Eu posso estar enganado, mas acho que aquela coisa era o vigilante. Tudo aconteceu no ano de 1978. Naquela época, o meu avô tomava conta de um sítio chamado Santo Antônio. E o meu pai, ainda jovem, o ajudava nas tarefas do dia a dia. Naquele tempo, haviam muitos rumores na região, especialmente sobre o seu Antônio, o dono de um bar bastante conhecido por lá. Diziam que ele se transformava em um lobisomem. O meu avô e meu pai achavam graça naquelas histórias, sem dar muito crédito. Ainda assim, o bar era um ponto de encontro, e o meu avô costumava passar por lá para tomar uma bebida e conversar com os amigos. Um dia, por pura curiosidade e até sem pensar muito, o meu avô foi até o seu Antônio e perguntou se aquelas histórias eram verdadeiras. E para sua surpresa, o homem o olhou nos olhos e disse que sim, que tudo aquilo era verdade. O meu avô, na hora, deu uma risada, achando que ele estava apenas alimentando as lendas e brincando com ele. Mas o meu avô estava errado. E na mesma semana, ele iria descobrir que o seu Antônio realmente estava falando a verdade. Alguns dias depois, em uma sexta-feira ao anoitecer, o meu pai e meu avô decidiram voltar ao bar após o trabalho. Eles chegaram por volta das 6:30 da tarde, cumprimentaram os conhecidos e se sentaram no balcão. Eles notaram que o Antônio parecia meio agitado, não conversava direito com ninguém e ficava andando de um lado para o outro, olhando para nós, parecendo querer fechar o bar mais cedo. Mas ainda assim, lhe serviu a bebida normalmente. Durante uma conversa, entre risadas e goles,
De repente, o seu Antônio saiu correndo em direção ao mato que ficava perto do bar. O meu avô e meu pai se olharam e riram. Eles acharam que ele precisava se aliviar e não se preocuparam. Passado algum tempo, eles começaram a estranhar a demora e depois de terminarem a bebida, o meu pai decidiu verificar o que estava acontecendo. Ele andou mais ou menos uns 200 metros em direção ao matagal. Então lá, ele viu algo que estava se movendo entre as folhagens altas. No início, ele pensou que fosse algum animal normal que estava passando, talvez um jumento. Ele continuou andando e, ao se aproximar mais um pouco, ele levou um susto. Anfitrião, ele viu uma criatura estranha que foi se erguendo no meio do matagal. Aquela coisa se parecia uma mistura de cachorro e porco. Ele tinha as orelhas grandes que batiam uma na outra enquanto balançava a cabeça. O seu focinho era alongado e os dentes pareciam bem afiados. Sem pensar duas vezes, o meu pai voltou correndo de volta para o bar, muito assustado. Ele estava com os olhos arregalados e pálido. Ao chegar lá, ele contou o que tinha visto para o meu avô. Ele ficou lá, sentado com os outros homens do bar, curioso e um tanto cético. Então eles resolveram sair para verificar o que estava acontecendo. Eles pegaram algumas tochas e seguiram até o local onde meu pai havia visto a criatura. Quando eles chegaram no local, encontraram apenas as roupas do seu Antônio ao lado de um pé de velame. Foi aí que eles começaram a ligar os rumores à realidade. A criatura, no entanto, já havia desaparecido. Passado 3 dias de muita especulação e boatos, enfim, o seu Antônio reapareceu. O meu avô voltou ao bar e pagou as bebidas que havia ficado pendente no dia do sumiço. Então meu avô se virou e perguntou sobre as roupas encontradas. O homem, com um suspiro, revelou que a sua condição era fruto de uma praga lançada por sua mãe. Ela fez isso antes de falecer. Segundo o seu Antônio, ele disse que quando era jovem, o seu pai havia mandado buscar o almoço em casa. No caminho de volta, ele ficou com fome e acabou comendo a comida que era do seu pai. Ao voltar, com medo de confessar o que fez, ele mentiu, dizendo que sua mãe não havia preparado o almoço. Essa mentira provocou a ira em seu pai, que acabou brigando feio com sua mãe. O pai do Antônio, enfurecido, acabou cometendo um ato terrível, tirando a vida da esposa. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou o Antônio, dizendo que ele viraria um lobisomem a cada lua cheia. Desde então, ele sofria com essa transformação, e para evitar ferir as pessoas, ele saía e se afastava bastante da cidade e apenas atacava animais da região. Ele sabia que não era a coisa certa, mas ele não tinha como evitar. Depois de ouvir aquela história, o meu avô ficou em silêncio, mas ainda tinha muita dificuldade em acreditar em tudo aquilo. Mas aquilo ficou em sua cabeça por um bom tempo. Passado alguns dias, o cachorro do meu avô, um fila brasileiro grande e bravo, conseguiu se soltar da corrente em uma noite de lua cheia e acabou fugindo. Naquela mesma noite, alguns moradores relataram ter visto uma criatura próxima à estrada e que um veículo havia atropelado um animal muito grande. Até então, o meu avô não sabia do sumiço do seu cachorro e ficou intrigado com todas essas notícias. No dia seguinte, o meu avô notou o sumiço do seu cachorro
Ele tentou procurar por toda a região, mas não teve nenhuma notícia. Ninguém havia visto o cão. Já desconfiado, mais tarde naquele dia, ele foi até o bar e comentou com o seu Antônio. O homem se virou e olhou para o meu avô e disse que havia visto seu cão. Na noite anterior, ele estava transformado e o cão do meu avô estava o perseguindo no meio do matagal. Ao passarem pela rodovia, o cão foi atropelado pelo veículo que passava. Infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer. O meu avô ficou impressionado, mas sabia que não tinha como resolver aquilo. Depois daquele dia, o meu avô evitou ao máximo voltar no bar. Rapaz, pense num cabra bonito, namorador e que sabe dançar, pois essa pessoa sou eu. E coisa era quando tinha meus 20 e poucos anos. Toda vez que eu chegava nos forrós, as moças me rodeavam e faziam fila para dançar comigo. Com isso, despertava a inveja de alguns rapazes e quase sempre acabava em confusão, porque eu nunca fui de procurar encrenca, mas também não corria de macho nenhum, e precisasse, a gente restava peixeira. Uma vez, quando eu tinha 22 anos, eu saí para trabalhar com um primo meu, em uma fazenda, lá para as bandas do Ceará, em uma cidade chamada Aratuba. Logo no começo, eu não conhecia muita gente, mas depois de um tempo, fiz amizade com todo mundo, e toda a festa que tinha, eu estava no meio, não perdia nada. Mas certa vez, teve um forró em uma fazenda que ficava a mais de 2 léguas distantes da fazenda em que a gente morava. Eu me animei todo para cair no forró, mas meu primo não quis ir, então eu resolvi ir sozinho. Na boca da noite, depois do serviço, tomei um banho, jantei, peguei meu cavalo e fui pro forró. Na ida, passei na fazenda 3 Irmãos e da porteira chamei pro meu amigo chamado Caçulo e perguntei se ele não queria ir comigo para a festa. Ele mandou entrar na fazenda, desapear do cavalo e esperar ele se arrumar, pois ele estava doido para ir. Na época, ele tinha um embrecho com uma moça que morava perto do lugar que ia acontecer a festa, e lá no forró era oportunidade para encontrar a namorada. Depois de uma meia hora, ele se aprontou, pegou a bênção de seus pais e foi até a cocheira da fazenda. Pegou o cavalo, cerrou e a gente seguiu para o forró. Naquela noite, a rua estava bem brigosa. A gente conseguia ver longe. E não demorou muito. Chegamos à fazenda onde estava acontecendo o forró. Foi só a gente chegar e cair no meio do arrasta-pé e o negócio estava bom. Como eu falei, as moças faziam filas para dançar comigo, pois tudo que o sanfoneiro tocava, eu sabia dançar. Depois de umas 2 horas, as pernas pediam menos. Eu parei para descansar um pouco. Sentei em uma cadeira que ficava no alpendre da casa. Quando levantei as vistas, uma moça estava na minha direção. E ela era toda formosa. Tinha um perfume que a gente sentia a mais de 2 tarefas. Só pelo jeito de andar, eu sabia que não era gente de perto. Ela sentou na cadeira ao meu lado, me cumprimentou e a gente começou a prosear. Durante a prosa, fiquei sabendo que o nome dela era Rosa. Ela era a cunhada mais nova de seu Epifânio.
o fazendeiro que fez o forró e veio passar uns dias na fazenda. A gente proseou bastante e depois ela me disse: quero ver se você não vai me convidar para uma dança. Na hora eu dei um pulo, peguei a moça pela mão e entrei no barracão e começamos a dançar. E a danada era boa no forró. As outras pessoas pararam de dançar só para ver a gente tomar conta do barracão, e a poeira subia. Só que um cabra desaforado, chamado Cascapulgo, filho do seu louro corador, se meteu a besta e quis tomar a moça de minha mão. Na hora, eu meti um empurrão nele e falei que a moça só dançaria com o outro se ela quisesse. Como ele já estava de fogo, tentou arrumar confusão, mas seu Epifânio entrou pelo meio e colocou ele para fora da festa, pois esse Cascapulgo tinha fama de acabar com as festas na região. O sujeito estava bem desaforado, enfrentou seu Epifânio, que entrou em sua casa e trouxe uma taca e colocou o sujeito para correr na base do chicote. A festa continuou e só terminou de madrugada. Então eu e meu amigo Caçula pegamos nossos cavalos e estávamos voltando para nossas casas, quando ouvimos uns barulhos de mato quebrando, como se alguém ou alguma coisa estivesse nos seguindo. A gente apressou os cavalos e, seja lá o que fosse, ficou para trás. Com isso, chegamos bem até a porteira do sítio dos pais do Caçula. Porém, eu ainda tinha que andar quase meia légua até a fazenda que eu estava morando. Caçula me convidou para eu passar o resto da noite lá com eles, mas eu disse que não precisava. Em todo caso, ele me deu um 38 e um punhal para minha proteção, pois a gente suspeitava que o tal Cascapulgo poderia armar uma tocaia para mim. Eu segui adiante, somente eu e Deus pela estrada, e quando eu estava perto da encruzilhada que dava para a fazenda, escutei novamente os barulhos do mato quebrando. Mas só que dessa vez, além dos barulhos, eu também escutei um rosnado grosso e senti um cheiro de carniça. Esporei o cavalo e quando ele começou a galopar, um bicho saltou na nossa frente. Mais ou menos umas 20 braças. Eu puxei as rédeas, o cavalo riscou o chão. Aquilo era enorme, parecia um cachorro, mas no mundo não tem cachorro do tamanho de bezerro. Para me apavorar mais ainda, ele ficou de pé e deu um uivo. Partiu para o meu lado. Na hora eu peguei o revólver e mandei bala. Mas acho que errei. Então, aticei o cavalo e parti para cima do bicho. Ele desviou, mas veio correndo atrás de mim. E quando ficou do meu lado direito e deu uma batida no cavalo, eu me desequilibrei e caí com as costas no chão. O bicho pulou em cima de mim e colocou as garras no meu ombro, que eu nunca tinha sentido uma dor daquela. Parecia que as unhas do miserável eram mais afiadas que faca de marchante. A minha falência foi que eu sou canhoto e por isso dei uma punhalada no bicho, que sentiu o punhal entrar todo na pata infeliz. Na hora que o punhal entrou, ele saiu de cima de mim e começou a rebolar no chão e ficou lá caído, urrando de dor. Eu aproveitei para fugir, montei no cavalo novamente e cheguei na fazenda assombrado com aquela coisa e fui direto para o quartinho colocar um unguento para aliviar a dor que só passou no outro dia, pois naquela noite eu zenitei o tempo todo. No outro dia, bem cedo, fui na casa do meu primo e falei com ele sobre o que aconteceu na noite anterior, desde a confusão no forró até a perseguição do bicho na estrada, e mostrei o ferimento no meu ombro e o punhal sujo de sangue. Ele acreditou no que eu disse e me falou que poderia ser o tal Cascapulgo, que virou bicho e quis me vingar. Eu fiquei cabreiro com aquilo, mas mesmo assim, eu e meu primo fomos até a cidade, pois era dia de feira.
A gente terminou de comprar nossas coisas e passamos na venda de seu Moscoso para pagar a conta e também tomar uma cerveja. Quando a gente estava na venda, Cascabura apareceu. Ele estava sem camisa. Eu olhei bem e notei que não tinha ferimento nenhum do seu ombro. Por isso, imaginei que o bicho da noite anterior não fosse ele. Cada um ficou em seu lugar, mas depois de alguns minutos, ele se aproximou de onde eu estava antes dele chegar. Eu puxei o punhal, mas ele pediu desculpas pela confusão e disse que estava bêbado e ainda pagou uma bebida para mim. Eu aceitei as desculpas e depois de uma meia hora me despedi e voltei para a fazenda. Durante a volta, meu primo me disse que não confiava naquele sujeito e que era para eu ficar esperto. Eu também não confiava, mas sabia que o lobisomem não era ele. A semana seguiu normalmente, e na sexta-feira, depois do meio-dia, o meu patrão, tipo urso, me pediu que quando o sol baixasse, eu levasse algumas cabeças de gado na fazenda do seu Epifânio, pois ele tinha alugado um pasto para colocar os animais. Na intenção de ver a cunhada do seu Epifânio, eu nem fiz cara feia, e quando deu umas 4 horas da tarde, fui tomar um banho e passei até perfume. Seu Tiburcio me perguntou se eu ia parar em algum forró. Eu desconversei e falei que na volta passaria na Linda, de seu lebre, para tomar uma pinga e jogar uma partida de sinuca. Montei no meu cavalo e fui tocando as cabeças de gado pela estrada, e à boca da noite cheguei na fazenda. Coloquei os animais no pasto e vi Rosa na varanda da casa. Me aproxeguei, pedi um copo de água e comecei a prosear. E pelo jeito, a moça também estava gostando, pois nossa prosa durou a noite toda e combinamos de nos encontrar no domingo à tarde. Por volta das 10 horas da noite, eu estava voltando despreocupado para casa e de repente escutei um uivo. Nessa hora, eu arrepiei os cabelos. O pior foi que eu estava desarmado de tudo. Por isso, coloquei o cavalo para correr e só parei em frente à porteira da fazenda do seu Tiburcio. Assim que cheguei, soltei o cavalo na manga e corri para o meu quartinho. Por sorte, eu ainda não tinha devolvido o revólver do meu amigo caçulo. Carreguei o revólver e fiquei em alerta, mas aparentemente tudo estava tranquilo. Depois de um tempo, eu deitei, mas não consegui dormir. E quando já era alta madrugada, comecei a escutar uns barulhos perto do meu quartinho. Parecia que algum animal grande e pesado estava à espreita, só esperando sair. Eu consegui ouvir a respiração pesada do animal junto à janela. E depois disso, ele deu um soco que ela se partiu em 2 bandas. E lá de dentro, eu vi aqueles olhos amarelos, orelhas pontudas e uma boca que não tinha mais tamanho. Eu só tinha uma opção: matar ou morrer. E por isso, eu disparei o revólver e descarreguei ele todinho. E dessa vez, eu acertei pelo menos uns 4 tiros na besta. Ela caiu no chão e eu corri para a casa do meu primo. Mas já encontrei ele com a cartucheira na mão. E fui logo falando que o bicho tentou me atacar. Na hora, ele disse que era para nós acabar com aquilo de vez, ou então eu não teria mais paz. Ele me deu uma espingarda e foi até a casa de outras pessoas que trabalhavam na fazenda. Depois de meia hora, já tinham 5 homens armados e com alguns cães de caça para a gente sair atrás do bicho. Pegamos o rastro da besta e seguimos o bicho até quase uma légua, mas depois o rastro do bicho desapareceu. No dia seguinte, eu fui à fazenda do seu Epifânio, olhar o gado e percebi uma movimentação estranha no sítio do seu louro curador. E quando aproximei, fiquei sabendo que ele amanheceu morto, mas a família disse que foi do coração. Como naquela época não tinha esse negócio de examinar defunto, ficou dito pelo não dito. Só sei
que essa foi a última vez que o bicho apareceu na fazenda. Depois de uns 5 meses, eu fui embora arrumar serviço em outro lugar. Mas depois disso, eu já vi e ouvi coisas que até Deus duvida. Essa história se passa nos anos 80, em uma comunidade remota no interior de Minas Gerais. Todo ano, no dia de finados, peregrinos vinham de outros bairros para uma procissão até o cemitério local, distante cerca de 8 quilômetros da comunidade. A procissão lembrava os falecidos e pedia proteção dos santos para os vivos e suas famílias. Meus avós participavam todo o ano desta romaria e levavam seus filhos juntos. Aquele ano, minha avó levava meu pai, recém-nascido, para participar de sua primeira romaria. Meu pai ainda não tinha sido batizado. Dias antes da romaria, surgiram boatos de um animal estranho que corria pela trilha, indo do cemitério até perto do vilarejo, e depois seguindo pela trilha até um casarão abandonado, situado depois de uma encruzilhada. O animal corria e uivava. Quem chegou a ver o bicho o descreveu como um grande cão desengonçado e com falhas no pelo, como se fosse sarnento. Alguns homens realizaram buscas para tentar localizar o bicho, mas foi tudo em vão. Pessoas até cogitaram adiar a procissão, mas como era uma tradição e vinha gente de outros bairros, ela foi mantida. Meu avô conta que naquela madrugada, antes do início da romaria, a lua cheia brilhava muito no céu. Estava frio e uma névoa se formou, dificultando a visibilidade. A romaria já estava na metade quando, de repente, todos ouviram um galope muito forte, que parecia ser de um grande animal, que andava cercando os peregrinos, correndo pela mata e escondido pela névoa. Então, ouviu-se um rosnado e um grito. O grito era do seu Geraldo. Ele era o responsável por fazer o café da manhã do pessoal e seguia atrás dos peregrinos, fechando a romaria com sua carroça. Todos se assustaram e correram para ver o que tinha acontecido. Ao chegarem perto de onde a carroça estava, lá no fim da romaria, encontraram apenas o burro que puxava a carroça, muito assustado. Nada do seu Geraldo. Parte da carroça estava destruída, com sinais de luta. Todo mundo ficou assustado. Então, mais rosnados e galope pesado, como se um bicho muito grande corresse em volta dos peregrinos. De repente, um grande cão negro pula na trilha, ficando bem na frente da minha avó, que estava com meu pai no colo. Meu avô entra na frente, ficando entre a minha avó e o animal. Começa a se levantar até ficar em 2 patas, como uma pessoa. Um senhor de um bairro vizinho que estava na romaria grita: "É um lobisomem, ele quer a criança." Alguns homens pegam paus e pedras e cercam o monstro, mas o bicho é forte e rápido, conseguindo se esquivar do ataque ao mesmo tempo em que ataca alguns homens. Apavoradas, as pessoas saem correndo em direção ao cemitério,
buscando abrigo na capela local. Mas meus avós ficam sozinhos com a besta. Alguns peões que iam à frente da romaria, junto com o padre, voltam para ver o que acontecia. Um deles tem uma faca de prata e consegue acertar o bicho nas costas, enquanto os outros e o padre protegem meus avós e o bebê. Ferido, o lobisomem pula para a mata, dando oportunidade para que todos corram para a capela. Durante a fuga, meus avós escutam um monstro correndo ao lado da trilha, escondido pela névoa. Os peões continuam cercando e protegendo meus avós, pois agora todos têm a certeza de que o lobisomem, que é o meu pai. Mesmo ferido, o animal atravessa a trilha várias vezes. Ele tenta distrair os homens para atacar minha avó de surpresa. Mas os homens, liderados por meu avô e pelo padre, seguem firmes na proteção da mulher e do bebê. Mas o monstro é inteligente. Em um salto, ataca um dos homens que seguia mais atrás, arrastando-o para o mato, enquanto o coitado grita por socorro, até ficar calado. A lua brilha forte no céu, e ao longe o padre vê a entrada do cemitério, e mais ao fundo a capela, onde algumas pessoas buscaram refúgio. Todos estão correndo ainda mais rápido. Um dos peões aparece com a carroça do seu Geraldo e manda meus avós pularem nela. Vão, nós protegeremos a retaguarda, diz o padre para meus avós. Rapidamente, a carroça entra no cemitério e vai até a capela. Um pouco mais atrás, o padre e os homens também se aproximam do cemitério. Mas novamente, o lobisomem ataca. Desta vez, porém, ele não consegue arrastar sua vítima, que é salva pelos outros homens, que carregam até a capela. Naquele local sagrado, eles estariam a salvo daquele demônio. O padre pediu para que todo mundo rezasse. Logo, um forte rosnado foi ouvido do lado de fora da capela. O bicho estava ferido, mas vivo. Alguns homens decidiram sair e enfrentar a fera. Os bancos da capela foram quebrados e seriam usados como estacas. O padre pegou um crucifixo antigo, o abençoou várias vezes e saiu junto com os homens. Logo, o lobisomem foi cercado. Como estava ferido, já não tinha mais a mesma rapidez e não conseguia se livrar de todos os golpes. O padre se aproximou com o crucifixo e começou a rezar alto, acompanhado pelos homens. O monstro caiu de joelhos e parecia sentir muita dor. Nesse momento, o meu avô, que assistia tudo da capela, notou que a faca do peão ainda estava nas costas do mestre. Rapidamente, meu avô pulou a janela e correu até o bicho. Ele tirou a faca das costas do lobisomem e a usou para cortar a garganta do bicho. O lobisomem caiu no chão agonizando. Os homens se aproximaram e o padre jogou água benta na fera, que urrava de dor. Finalmente, um dos peões chegou com um facão e terminou de cortar a cabeça do bicho. Nessa hora, todos respiraram aliviados. Já estava amanhecendo quando os homens voltaram à capela. O corpo do monstro foi se transformando em gente. Era de um andarilho que havia chegado há poucos dias na comunidade. O padre mandou levarem o corpo para fora do cemitério e queimarem. Depois jogou água benta nas cinzas e finalmente mandou enterrar em uma cova na mata. Mais tarde, descobriram que o monstro ficava escondido no casarão abandonado que existia depois da encruzilhada da trilha dos peregrinos. Alguns homens foram ao local e me incendiaram, para garantir que ninguém a usasse como esconderijo de novo. Naquela mesma semana, meus avós batizaram meu pai. A romaria continua até os dias de hoje. Só que agora,
Muita gente leva uma faca de prata ou um crucifixo consagrado, além da água benta. Nunca mais se viu nada de estranho na trilha. Com o tempo, famílias foram construindo casas ao longo do caminho. Essa história vem lá do interior de Alagoas, de uma pequena cidade chamada Belém. Uma história macabra que passa de gerações em gerações. Para você entender a história, eu vou primeiro explicar a geografia da pequena cidade. A pequena cidade fica situada em cima de 2 morros. No primeiro morro fica a igreja matriz da cidade. Já no segundo morro fica o cemitério. E essa história macabra se passa entre esses 2 lugares emblemáticos da pequena cidade: a igreja matriz e o cemitério. Era 7 horas da noite quando eu ouvi minha avó falando a respeito de um cortejo fúnebre que saía da igreja matriz da cidade até a rua do cemitério. Fiquei com aquilo na minha cabeça até umas 11 horas da noite. E eu, como criança curiosa que só, resolvi tirar essa dúvida da minha mente. Ver se realmente existia esse cortejo fúnebre que saía da igreja matriz até o cemitério. Esperei minha mãe e minha avó dormirem, pois eu sabia que elas não deixariam jamais eu sair àquela hora da noite. Pois a cidade era pequena, e cidade pequena do interior costuma ficar vazia durante as madrugadas. Quando todos estavam finalmente dormindo, resolvi ir até o local. Eram exatamente 11h30 da noite quando saí na rua, sentido a igreja da cidade. A rua estava deserta. Fui caminhando pelas vielas escuras da cidade até chegar na igreja matriz. Sentei na calçada da igreja e fiquei ali esperando, na esperança de ver o tal cortejo fúnebre. Esperei durante 20 minutos e já estava ficando sonolento, pois era uma criança e não aguentava ficar tanto tempo acordado durante a noite. Era uma noite fria, o vento chega assoviava. Quando resolvi finalmente ir para casa, pois já tinha perdido as esperanças de ver o tal cortejo fúnebre, levantei da calçada e já ia saindo sentido minha casa, quando de repente o sino da igreja começou a tocar.
Era um barulho ensurdecedor. O sino tocou durante 10 vezes. Na 12ª badalada do fio, olhei fio e vozes. Olhei para todos os lados, para todas as ruas, mas não enxergava nada. Foi aí que olhei para cima e enxerguei uma das coisas mais assustadoras da minha vida. Se tratavam de 4 entidades saídas do além, todas vestidas com uma longa capa preta. E o mais impressionante, eles levavam consigo um grande caixão negro. Eles flutuavam da igreja sentido cemitério, e na frente do cortejo ia uma entidade com uma vela na mão, toda de capa preta. Eu olhava para o rosto dela e não enxergava nada. E saíram da igreja sentido cemitério. Eu fiquei totalmente paralisado, minhas pernas travaram. Foi aí que do caixão negro surgiu uma sombra com um olhar amedrontador. Aquela sombra olhou para mim e deu uma risada macabra. Desmaiei de frente à igreja matriz da cidade, e desse momento por diante eu não lembro de mais nada. Foi a coisa mais assustadora que aconteceu na minha vida. Já se passaram mais de 40 anos depois desse ocorrido, e nada tira da minha cabeça o fato de eu ter desmaiado de frente à igreja matriz e ter acordado dentro do cemitério. Uma coisa eu tenho certeza: o cortejado dentro daquele caixão negro naquela noite macabra foi eu. Uau. Tudo começou nas minhas férias de fim do ano de dezembro e janeiro. Em todas as férias passo metade em um sítio do meu irmão. Meu irmão é um apicultor. Seu sítio fica localizado na cidade de Passa Vinte. É uma cidade bem pequena, fica no sul de Minas, e tem por volta de 5.000 habitantes. Os outros dias, geralmente, eu vou para a praia, na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Logo após o encerramento do ano letivo, 2 dias depois, para ser mais exato, estávamos arrumando as malas para sair no outro dia, bem cedinho. Acordamos bem cedo e partimos, em direção a Passa Vinte. Fomos parando pelo caminho, pois no percurso tem várias cidades pequenas, vilarejos, e sempre gostamos de parar, para comer um pastel e tomar um café. Chegamos em Passa Vinte ao entardecer. Logo que chegamos ao sítio, o irmão veio nos receber. Descemos do carro e o cumprimentei. Estava ele, sua esposa e seu filho, que é da idade do meu filho praticamente. Assim que entramos, a janta já estava na mesa. O pessoal do interior janta cedo. Apenas belisquei algo e comecei a beber com ele. Ele tinha uma pininha retada de boa. Ficamos bebendo até umas 11 horas e logo depois fomos dormir.
Pela manhã bem cedinho, assim que colocamos os pés na cozinha, meu irmão já veio falando para tomarmos café e se ajeitar para sairmos a cavalo. Ele queria me mostrar sua criação de abelhas, ele tinha muito orgulho dela. Já havia ganhado vários prêmios regionais. Passamos o dia andando pelo sítio. Ele me mostrou toda a sua produção, os diversos tipos de qualidades do mel. Provei mel de flores de eucalipto, laranjeiras e até mel de cipó de uva. Após isso, ele nos levou para conhecermos os sítios da região. Conhecemos diversas pessoas, fomos muito bem recebidos por todos eles. Passamos por uma porteira que havia alguns sinais religiosos, terços e essas coisas. Meu irmão não nos convidou para entrar ali. Achei estranho. Havíamos entrado em todos os sítios. Por que ele não quis entrar nesse? Como nunca me fiz de rogado, perguntei logo para ele. Irmão, você tem alguma desavença com o dono desse sítio? Ele me olhou meio estranho e apenas isso. Esse sujeito não é gente boa. Vamos embora daqui. Achei estranho, mas apenas deixei para lá. Voltamos ao sítio e fomos jantar. Durante o jantar, ocorreu tudo bem. Como de costume, depois do jantar, nos sentamos na varanda e fomos tomar aquela cachaça e ver o luar. Estava uma noite de lua cheia. A lua iluminava bem o quintal. Já estávamos sentados ali há um bom tempo e já havíamos tomado algumas cachaças. Então resolvi perguntar a ele sobre aquele tal homem do sítio. Irmão, ainda estou pensativo sobre o homem do sítio lá embaixo. Que diabos você tem contra ele? Sei que você é tranquilo, não é homem de ficar arrumando brigas por aí. Eu não sei se pelo efeito da pinga, mas em estado normal, meu irmão não me contaria aquilo. Mas de repente, ele começou a falar. Há um tempo atrás, começou a sumir várias galinhas aqui do sítio. Comecei a seguir um rastro de penas que ficavam pelo caminho, e elas davam exatamente no sítio desse homem. Achei estranho, porque ele nunca teve galinhas no sítio dele. Em uma certa noite, resolvi ficar de tocaia e pegar quem estava roubando minhas galinhas. Peguei minha cartucheira e alguns cartuchos de sal grosso. Como já desconfiava de que ele vinha roubando minhas galinhas, mas não poderia matá-lo por roubar galinhas. Apenas queria dar um susto e deixá-lo marcado. Então fiquei em cima daquela árvore, que dá de frente para o galinheiro. E para minha surpresa, quando olhava fixamente para o galinheiro, vi uma criatura muito estranha se aproximando. Aquela criatura exalava um odor forte de estrume. O odor era tão forte que chegava a arder o nariz. Sem pestanejar, andei meio trêmulo, pois aquela criatura é horrorosa. Parecia um lobo desfigurado. Andava ora de 4 patas, ora em pé, como um humano, e ainda berrava como uivos para o cheia. Mesmo com muito medo, descarreguei a espingarda naquela criatura. Aquilo saiu a galope fora pelo pasto uivando de dor. Peguei meu cavalo e segui atrás, pois queria saber qual sítio que a criatura se abrigaria. Credo que ela entraria pela primeira porteira que visse, mas para meu engano, a criatura passou por várias entradas de sítio e entrou no sítio daquele homem. Ali já me esclareceu suspeitas anteriores, que aquele homem roubava minhas galinhas, mas nunca suspeitei que se transformava em tal criatura. Me lembro que no momento que atirei, acertei alguns tiros nas pernas da tal criatura, e saiu correndo de maneira que mancava. Mas depois que ele entrou naquela porteira, voltei para casa, abismado e pensando em como eu teria certeza se o dono daquele sítio era realmente aquela coisa. Passado alguns dias, estava eu indo à cidade para entregar parte da produção de mel, que vendo no comércio local. Avistei aquele homem saindo do mercadinho do seu Zé, e para minha confirmação, o homem mancava, como se tivesse sido atingido por algo em suas pernas. Ali, naquele momento, tive certeza de que aquele ser das trevas é o vizinho dono daquele sítio, com artigos religiosos na porteira. Desde aquele dia, prefiro não me envolver com aquela gente. E depois disso, nunca mais sumiu nenhuma galinha, nem ouvimos alvoroço nenhum no galinheiro. E toda vez que passo por sua porteira, eu o vejo na cidade, tenho uma sensação muito ruim.